Olá, a aula de hoje é sobre o trauma crânioencefálico. Vocês sabem que o trauma é a causa principal de morte abaixo dos 44 anos. E o Brasil vive uma situação realmente de guerra civil, com as mortes violentas representando a terceira causa geral de óbitos. Dentro dessas causas violentas, o TCE representa mais de 50% das causas de óbito. Nós podemos classificar os traumas crânioencefálicos em dois tipos, aberto e fechado. Vamos falar inicialmente do trauma aberto. Os traumatismos crânioencefálicos do tipo aberto podem causar diversos tipos de lesões. Por exemplo, as fraturas, né? Sempre que há o trauma aberto, existe uma fratura do crânio. Mas a fratura não tem normalmente muita importância na fisiopatologia ou na história natural do trauma craniano. A não ser que haja fundamento, mas essa é outra história. Muito mais importantes são as hemorragias extraaxiais, ou seja, as coleções de sangue que se formam fora do parênquima encefálico, porque elas são mais fáceis de tratar. É muito mais fácil drenar um hematoma extraaxial do que um hematoma intraaxial. Essas hemorragias podem ser extraaxiais, subdurais, subaracnoide, não tem nada de diferente de quando nós falarmos do trauma fechado. Já as lesões intraparenquimatosas podem ser representadas por contusões hemorrágicas nas lesões superficiais, ou quando o agente contundente é muito penetrante, nas lacerações do encéfalo. E o mecanismo de lesão é muito simples. Evidentemente, vai haver lesão de parênquima ao longo de todo o trajeto do agente contundente. Então, se for um tiro, por exemplo, ao longo do trajeto do projétil, nós vamos ter destruição do parênquima. Pode ser visto no raio-x como esses pequenos fragmentos metálicos que vão ficando no caminho da bala. É claro que a ressonância ou a tomografia consegue mostrar o estrago que o projétil produziu e o seu trajeto facilmente, não existe maior dificuldade nisso. Quando nós vamos para o trauma fechado, aí a fisiopatologia é diferente. O crânio, a cabeça, vai bater contra o anteparo, que pode ser o muro, pode ser a traseira de um outro veículo, a mão de um agressor. Mas enquanto o crânio se choca contra o anteparo, o que acontece com o encéfalo? O encéfalo vai bater contra o crânio. Então, quem vai fazer a lesão no encéfalo não é o muro, não é a mão, não é a traseira do carro, não é o painel do veículo. O que vai lesar diretamente o encéfalo são as estruturas ósseas do crânio, principalmente as superfícies irregulares. Então, o encéfalo vai bater contra superfícies lisas e superfícies rugosas, irregulares, pontas. A laceração, a lesão vai acontecer naquelas áreas em que o encéfalo bate com superfícies irregulares. Então, no trauma fechado também vamos ter fraturas, como no trauma aberto. Só lembrando um pouquinho, além das fraturas de crânio, normalmente nós temos fraturas da face. A gente não costuma dar muita atenção às fraturas da face na fase inicial. Mesmo que haja fraturas de órbita que possam prejudicar bastante a qualidade de vida depois, a gente deixa para tratar esses problemas na segunda fase. Então, a fratura, outra vez, não é muito importante na fase aguda do TCE. Também no trauma fechado é muito importante prestar atenção nas hemorragias extraaxiais, pelo mesmo motivo. Elas são causa de óbito em potencial e são mais fáceis de tratar do que as lesões intraparenquimatosas. Então, se houve uma melhora na sobrevida do trauma depois do surgimento dos novos métodos de imagem, toma e ressonância, foi basicamente pela capacidade que a gente tem de identificar precocemente os hematomas extraaxiais e drená-los. Então, os hematomas
extraaxiais, as hemorragias extraaxiais podem ser de 3 tipos: subdurais, extradurais e subaracnoide. Nós podemos saber que tipo de hematoma nós estamos falando pela forma do hematoma, principalmente. Então, o espaço subdural é um espaço que existe, é um espaço virtual, normalmente ele não é identificado, mas ele está lá, ele existe, entre a dura e a aracnoide, e se o sangue consegue cair nesse espaço, ele se espalha ao longo, principalmente das convexidades, mas também ao longo da foice, do tentório, das superfícies meníngeas. Então ele tende a ser um hematoma longo e seguindo esse espaço. Então o bordo inteiro dele é um bordo côncavo. Ele vai ter o bordo externo convexo, o bordo interno côncavo. Isso é bem característico do hematoma subdural. Já o hematoma epidural ou extradural, ele se forma num espaço que não existe. A dura mater é o periósteo do osso craniano. Ele está fortemente aderido à tábua óssea interna e ele que produz a formação de osso, de novo osso quando é necessário. Então o que acontece? Em certas situações o sangue pode rasgar esse espaço, pode afastar a dura mater da tábua óssea interna, como acontece com uma reação periosteal, né, em que um tumor, por exemplo, um hematoma, afasta o periósteo da superfície óssea. Então, o que ele forma, na verdade, é um galo para dentro. Eu vou ter um hematoma, então, de borda interna convexa, normalmente ele é curto e é bem fácil de identificar. Então, fazendo uma revisão, como que é o hematoma extradural? Ele é biconvexo, normalmente não muito extenso, e como a dura mater está fortemente aderida ao osso, quando chega na sutura, na verdade a dura mater se funde na sutura. Então não há jeito do hematoma ultrapassar, cruzar uma sutura. Então o hematoma extradural epidural, ele pode cruzar qualquer implante dural, como a foice ou o tentório, mas ele não cruza nunca as suturas cranianas. Um aspecto muito importante é que o hematoma extradural é formado por sangramento arterial. Né? Para arrancar a dura do osso, precisa uma pressão grande, e a pressão arterial consegue isso. A pressão venosa não conseguiria. Então, ele acontece quando nós temos a laceração de uma das artérias que acompanham as estruturas ósseas, principalmente a artéria meníngea média. Para que a meníngea média seja lesada, é muito importante que tenha uma fratura. Então nós vamos encontrar fraturas ósseas em mais ou menos 90% dos hematomas extradurais. Veja bem, a fratura em si não é o importante é a lesão vascular que a fratura pode propiciar ou pode acompanhar a fratura. Então, não é a fratura em si, a identificar a fratura. Lembra que quando a gente tinha o raio-x, a gente procurava linhas de fratura que ultrapassassem aquele canal, a marca da artéria meníngea média. Agora a gente pode ver o hematoma, já não é tão importante. Também, por causa disso, a maioria dos hematomas epidurais é temporal, 75%, por causa de onde cruza a artéria meníngea média. E interessante que na fossa posterior a gente tem hematomas extradurais mais frequentes que os subdurais, ao contrário do supratentorial. Então essa é a imagem típica de uma tomografia de um hematoma extradural agudo. Veja, um bordo convexo internamente, fazendo um efeito de massa importante. O hematoma extradural mata com rapidez, porque como é a pressão arterial, o vaso é artéria, então ele pode se desenvolver rapidamente. Quando a gente janela para osso, a gente vai encontrar quase sempre uma fraturinha junto desse hematoma. Quase sempre é importante drenar o mais rápido possível, mas em algumas situações o cirurgião pode optar por não operar o hematoma, esperar o hematoma, como diz assim, amadurecer para ficar mais fácil, liquefazer, daí tornar a sua drenagem mais fácil. Então, esses casos devem ser acompanhados com muito cuidado, porque qualquer deslize
a hipertensão intracraniana pode ficar grave e o paciente morrer. Mas é possível ir fazendo exames seriados para ver como evolui alguns hematomas extradurais. Nesse caso, por exemplo, o cirurgião optou por não operar na fase aguda e deu para ver o hematoma lentamente ser reabsorvido, a densidade dele vai caindo, né, porque o sangue vai sendo metabolizado, houve até a formação de uma linha de calcificação na dura com a evolução. Então, o hematoma ficou pequenininho numa evolução espontânea. Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado. Por sua vez, o hematoma subdural tem aquela forma que nós falamos, côncavo-convexo. Além disso, ele costuma ser mais longo, ele segue a convexidade. E como eu falei para vocês, existe espaço subdural também ao longo da foice, do tentório, que são projeções da dura. Então, às vezes, esse hematoma se estende também para os espaços subdurais das projeções da dura e do tentório. Um aspecto muito importante é que o hematoma subdural vem de lesão de veias. Então, essa veia pode sangrar mais lentamente. Como ela não tem uma pressão alta, pode, vamos dizer assim, babar. Se ela se romper e o espaço subdural é um espaço que existe, ele pode ir sangrando progressivamente dentro desse espaço e o hematoma crescer rapidamente. Mesmo sem uma história importante de trauma, ao contrário do extradural, que é praticamente impossível fazer um extradural sem haver história de trauma. Essa imagem aqui é muito boa para a gente entender um dos principais aspectos fisiopatológicos do hematoma subdural. Existem essas veinhas mostradas pelas setas que cruzam vindo do parênquima, atravessam o espaço subaracnoide, o espaço subdural, para chegar nas veias durais. É fácil de perceber que quanto mais afastado o parênquima tiver da dura, mais longo vai ser o trajeto dessas veias. E em qualquer movimento mais brusco do encéfalo, qualquer balançar da cabeça pode favorecer o cisalhamento dessas veias que rompem e começam esse processo do hematoma subdural. Então, pessoas que tenham uma perda de volume que faça com que o encéfalo se afaste da dura, tem uma facilidade muito maior em fazer hematomas. Então, onde que nós vamos pensar em subdurais sem história de trauma? Em pacientes que têm atrofia. Por exemplo, pacientes idosos que, além de atrofia, batem a cabeça com certa frequência, às vezes um trauma pequeno. Bateu na ponta do armário, né, levantou da cama e bateu contra a cabeceira da cama, já é suficiente para começar um hematoma. Outro grupo de pacientes bastante suscetíveis são os alcoólatras. O alcoólatra tem perda de volume do encéfalo e vive batendo a cabeça. Outro grupo, pacientes epiléticos crônicos, aquelas epilepsias de difícil controle, que acabam levando à perda de volume do parênquima e as convulsões acabam também fazendo com que o paciente caia, bata a cabeça com frequência. Então, são três grupos bastante suscetíveis a formar hematomas subdurais crônicos ou sem história de trauma. Continuando. Em que locais ocorre? Claro, é mais na convexidade, mas também acontece ao longo da foice do tentório. É muito raro na fossa posterior. Praticamente só acontece uma situação iatrogênica, aquelas crianças grandes pós-data, em que têm dificuldade do parto, em que o obstetra é obrigado a alocar o fórceps para aliviar o trabalho de parto. Na alocação do fórceps, às vezes ele lesa a estrutura do osso occipital e leva a subdurais da fossa posterior. Nas outras situações é raro. Esse é um bom exemplo aí do hematoma subdural crônico subagudo do alcoólatra. Então ele tem atrofia cerebral, bate a cabeça diversas vezes e você vai formando subdurais. Você olha assim e você não vê desvio de linha média,
Mas é bem fácil ver que o córtex está afastado da cavidade craniana, da caixa craniana, e existe um hematoma subdural côncavo convexo externamente e bilateralmente. Se eu for um corte abaixo, eu vou ver que existe um outro componente do hematoma que tem densidade alta, que é sangue mais recente. Então, é comum essa mistura de sangue mais antigo, sangue mais recente, nesse tipo de paciente. É claro, se o hematoma subdural era bem branco na fase aguda e na fase crônica ele fica escuro, isso vai acontecendo progressivamente, existe um momento em que a densidade do hematoma vai ser muito parecida com a do córtex. Isso é o que a gente chama de hematoma isodenso. Então, olhando esse caso aqui, você não consegue claramente ver que existe o hematoma, dá a impressão que tem um córtex muito espesso. Claro que tudo isso não pode ser córtex. Prestando atenção, você vai conseguir ver ali que existe uma separação, que o córtex está deslocado para dentro e existe uma lesão externa ao córtex empurrando, que é o hematoma isodenso. Isso era um problema muito sério quando os aparelhos eram de baixa resolução, no começo da tomografia, nos primeiros anos. Hoje em dia, com a qualidade das imagens que nós temos, não existe um subdural totalmente isodenso. É só prestar atenção que você consegue identificar. Então a pergunta pode ser assim: a ressonância é menos sensível do que a tomografia para hematomas? Não, ela é tão sensível, talvez até um pouquinho mais, porque em hematomas periféricos a tomografia pode não enxergar por causa da densidade do osso que encobre o hematoma. E já a ressonância não tem esse problema. O problema da ressonância não é sensibilidade, é especificidade, porque o hematoma varia muito o sinal de acordo com a degradação. Não é a densidade do hematoma que é responsável pela imagem na ressonância, mas é como que está a situação da hemoglobina. A hemoglobina, quando está circulando, está oxigenada, né? Ela tem um oxigênio grudado nela, ela não tem propriedade magnética nenhuma. Então o que acontece? Ela não é identificada. Então, sangue, quando está na fase de oxihemoglobina, não aparece nem na imagem T1, nem na imagem T2. A gente sempre faz analogia com a toma e acha que a hemorragia vai ser mais intensa. Isso realmente não acontece. Então, depois nós vamos ver a hemorragia no espaço subaracnoide. Esse é um problema, porque lembra que o espaço, no espaço subaracnoide, onde está o líquor, existe um PO2 muito alto que não favorece a redução da hemoglobina. Então, o sangue permanece um período muito longo como exhemoglobina e não aparece na ressonância magnética. A seguir, a hemoglobina perde seu oxigênio, reduz e vira deoxihemoglobina. A deoxihemoglobina, ela tem propriedade de suscetibilidade magnética, ela altera o campo magnético, faz com que os prótons que estavam girando de forma harmônica se percam fase, saiam de fase e percam sinal, então fica escuro. Então, no que eu reduzo a hemoglobina, eu passo a ter uma área escura, que eu só consigo ver nas imagens T2 e consigo ver melhor nas imagens chamadas T2 estrela, aquelas imagens em que não há homogeneização do campo. É uma imagem feia, mas que é muito sensível à hemorragia. Passado mais algum tempo, esse tempo varia muito, dependendo da situação, mas pouco tempo depois, a hemoglobina ela muda sua estrutura quaternária, sua estrutura tridimensional, expondo elétrons, e daí ela se transforma em meta-hemoglobina. A meta-hemoglobina, por causa dessa exposição dos elétrons, consegue alterar muito o campo magnético e ela se torna paramagnética. Ela tem a capacidade de ficar branca em T1 e T2. Então, se eu encontro uma lesão que já é branca no T1
e continua branco no T2, existe uma boa chance de ser metahemoglobina. Outras coisas podem fazer isso, por exemplo, uma imagem líquida altamente proteica poderia também se comportar desse jeito, mas dentro do contexto, a metahemoglobina é uma boa possibilidade. Claro que normalmente está tudo misturado, existe um pedaço mais escuro, um pedaço mais branco. Passado mais algum tempo, essa metahemoglobina é transformada em hemosiderina, que é o produto final. E a hemosiderina tem capacidade de suscetibilidade magnética. Por isso ela se comporta meio parecida com a deoxiemoglobina. Ela é escura no T2 e não é identificada no T1. Então veja que complexo, né? Eu tenho que ver um monte de fatores para entender ou para pensar que uma lesão é um hematoma. Existe a sensibilidade, mas eu preciso conhecer um pouquinho mais do que simplesmente olhar e ver uma imagem branca como é na tomografia. Então aqui um exemplo de um hematoma subdural na fase subaguda, na fase de metahemoglobina. Olha como é fácil de ver o hematoma, já que o osso não atrapalha a visualização, com a sua forma côncavo-convexa, produzindo efeito de massa, deslocando os ventrículos e comprimindo os sulcos. Essa é a imagem típica de um hematoma subdural subagudo. Vejam esse caso interessante. O paciente teve o trauma, veio para a tomografia, fez a tomografia, foi dado o laudo de normal. Logo a seguir ele foi encaminhado para a ressonância magnética. E a ressonância magnética mostrou que não era normal, não. Tinha lesões de parênquima, olha aqui no T2 e no T1 nós vemos na região frontal direita uma área de contusão hemorrágica, olha como é branco em T1, quer dizer, isso é uma fase de metahemoglobina misturada. E tem também um subdural laminar sobre a convexidade temporal esquerda. Por que eu não consigo ver na tomo? Porque aquele negócio, o osso absorve muito raio-x e acaba encobrindo a presença desses hematomas menores. Então, ressonância é altamente sensível. Só que não é prática, né? É um exame mais demorado, que não é disponível. A gente raramente faz ressonância magnética na fase aguda do trauma. É muito comum nós termos hemorragia subaracnoide nos traumas. Então, pequenos sangramentos que ficam no espaço subaracnoide. Só que essas hemorragias não têm implicação de tratamento. Elas podem facilitar desenvolvimento de hidrocefalias crônicas, cefaleias crônicas depois, que são de difícil explicação, coisas assim, mas a gente não vai operar ou vai ter uma atitude importante na fase aguda do trauma. Então, é só saber que existe. A tomo é fácil de identificar, porque a gente vê sulcos preenchidos por sangue, e na ressonância vale aquele aviso. O sangue no espaço subaracnoide é muito difícil de ver. Até surgir a sequência FLAIR, a gente dizia que sangue no espaço subaracnoide nunca aparece na ressonância. Agora com o FLAIR ele aparece, olha lá, o sulco à esquerda aqui bem claramente preenchido por um material diferente, que não é suprimido na sequência FLAIR como o líquido normal dos outros sulcos. O problema do FLAIR é que, embora sensível, ele não é específico. Existem 1000 causas para um sulco ficar branco no FLAIR. O mais importante deles é a falta de saturação. Quando a gente, por exemplo, faz uma anestesia, o paciente usa oxigênio, muda o tempo de relaxamento do líquor e o líquor costuma ficar branco na sequência FLAIR. Então, essa é uma das causas, mas existem muitas causas, erros técnicos ou outras doenças que deixam os sulcos brancos. Então, ele não é específico. Como naquele caso que eu mostrei da evolução de um hematoma extradural, também, em certas situações, dá para você acompanhar. Nesse paciente, por exemplo, existia um hematoma subdural subagudo, aqui, ó, com densidade menor que o córtex, mas muito mais denso que o líquor, né, que os ventrículos, com um efeito de massa importante, desvio de linha média. Eu não me lembro qual era a situação. Acho que o paciente tinha alguma contraindicação para a cirurgia e o neurocirurgião optou por acompanhar o paciente. Passado uma semana, mais ou menos, veja como diminuiu o hematoma, o efeito de massa diminuiu bastante. A densidade caiu um pouquinho,
começa a aparecer espaço subaracnoide do lado do hematoma. Já dá para ver uns sulquinhos pretos ali. Então o hematoma está diminuindo. Mais alguns dias o hematoma ficou menor ainda, o espaço subaracnoide à direita ficou mais evidente ainda. Claro que você só vai tratar de forma não cirúrgica um subdural em situações muito especiais. Ele é um hematoma cirúrgico por excelência. Então, se as outras lesões não eram muito diferentes do trauma aberto e fechado, quando a gente fala das intraparenquimatosas, aí sim, a fisiopatologia, como nós já falamos anteriormente, é diferente e explica o tipo de lesão que a gente encontra. A gente encontra também contusões hemorrágicas, menos lacerações. Normalmente as lesões são superficiais. Por quê? Porque o que causa a lesão no encéfalo é o osso do crânio. Então, vai lesar o encéfalo ao se chocar contra o osso. Então, superfícies ósseas irregulares vão ser muito piores que superfícies ósseas lisas. E onde as superfícies são irregulares? Aqui está um bom exemplo. A asa do esfenoide é uma faca, é bem fina, uma lâmina, e é muito comum o lobo temporal no trauma fechado se chocar contra a asa do esfenoide e fazer lesão. Lembra assim, o encéfalo, quando está lá em natura, dentro da cavidade craniana, ele é quase uma gelatina, ele tem uma consistência mole. E, como está flutuando no líquor, ele tem a possibilidade de ir para frente e para trás quando chacoalha a cabeça, como uma bolinha de ping-pong num copo d'água. Então, quando faz o movimento do trauma, quando a cabeça bate contra o anteparo, logo depois, o lobo temporal, por exemplo, vem para frente e bate contra a asa do esfenoide. Quando o encéfalo vai para trás, ele bate contra o rochedo, que é essa outra estrutura importante ali que tem relação direta com o temporal. Então, nós vamos ter dois tipos de lesão no temporal, uma na ponta do temporal por lesão do esfenoide e outra mais posterior por lesão do rochedo. Então, olha aqui uma ressonância magnética para mostrar. Ó. Lesão de trauma, ela pega a ponta do temporal e a porção posterior do temporal. Na fase aguda eu vou ter edema e hemorragia misturados, as contusões. Depois essas áreas morrem e viram gliose. Então, na gliose ou na encefalomalácia, eu vou encontrar aqui esse tecido branco já retrátil, isso é uma sequência flare, com uma cistificação aqui na região temporal posterior, mas a gente vê claramente que o temporal teve uma lesão superficial e que pegou essas áreas de preferência. E mais importante, vai ser bilateral. Então, quando eu encontro esse tipo de lesão temporal, bilateral, principalmente com componente anterior e posterior, é muito provável que seja sequela de trauma. E o frontal? O frontal, então, raspa nesse assoalho rugoso da fossa anterior e faz uma lesão na porção basal. Então eu vou ter uma lesão superficial, então gosta muito de pegar córtex, na fase aguda com edema e com hemorragia, e depois na fase crônica com gliose encefalomalácia. Olha aqui, ressonância flare do mesmo paciente com uma extensa área frontal basal de cicatrização. Se eu olhar o outro lado, vai ter também. Então é uma lesão bilateral, bem típico. Veja uma tomografia na fase aguda. Trauma fechado, violentíssimo. Todas essas áreas brancas são hemorragias, são contusões hemorrágicas. Veja onde é que acontece. A base dos frontais e temporais. Olha como o lobo occipital e o parietal estão preservados. Não tem quase hemorragia nesses dois espaços. Por quê? Porque quando o encéfalo bate contra a escama occipital, contra o osso parietal, que são muito lisos, ele não lacera, ele não destrói. Então, isso mostra claramente o mecanismo fisiopatológico do trauma fechado. Então, essa é uma ressonância magnética na fase aguda, à esquerda flare, à direita gradiente T2 estrela. Olha a quantidade de sangue depositado. Então o sangue
é escuro em T2, principalmente no T2 estrela, áreas de edema, que acontecem principalmente na base dos frontais, ali nos giros olfatórios. Imagens coronal T2, na fase aguda, olha lá. Hemorragia e edema na base dos lobos frontais. E aqui está dando para ver nos temporais, principalmente no temporal esquerdo, mas tem dos dois lados. Passada a fase aguda, vem a cicatrização e essa cicatriz permanece o resto da vida. Então, é muito comum a gente, na prática, fazer o exame de um paciente e ver essas lesões bifrontais, bitemporais, retráteis, né, são sequelas. E às vezes não há história de trauma, mas você pode jurar que esse paciente teve um trauma, e um trauma importante para fazer essa lesão. Às vezes, essas sequelas pós-traumáticas são causa de epilepsia. O paciente, muitos anos, 10 anos depois do trauma, começa a fazer convulsões. A gente encontra essas lesões. Às vezes, o pessoal até esquece de perguntar, o paciente esquece de contar que há 10 anos atrás ele ficou em UTI lá uma semana por causa de um trauma automobilístico importante e tal. E a imagem é tão característica que não tem como errar. Bom, o último tipo de lesão de parênquima que vale a pena a gente citar é a famosa lesão axonal traumática, chamada lesão axonal difusa antes. Então o que acontece? Em grandes traumas, quando o encéfalo é submetido a uma força rotacional muito grande, como o encéfalo tem aquela consistência que eu falei de gelatina, é como se você pegasse uma gelatina e jogasse dentro de um liquidificador, de uma centrífuga. A força rotacional vai impor rotação nesse tecido e cada componente vai girar de acordo com o seu peso específico. Então, o corpo do axônio gira com uma velocidade, o axônio, corpo do neurônio, né? O axônio gira com uma velocidade menor. Como eles giram em velocidades diferentes, vai acabar arrebentando. Então, eu posso ter lesão importante de parênquima encefálico sem haver contato direto com o osso. Então, aqui a fisiopatologia é diferente da lesão comum. Tá? Então, isso só acontece em traumas grandes. O importante disso é que a tomografia, por exemplo, é muito pouco evidente nos primeiras horas, primeiros dias. Então, você tem um paciente com trauma grave que vai lá, faz uma tomo e a tomografia é normal. Você pensa, não aconteceu nada, o encéfalo foi poupado no trauma, o paciente está em coma aqui só por concussão, mas vai melhorar. Passa um dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias e o paciente não volta, não recupera. Né? O paciente não volta, fica vegetal. Então, isso pode acontecer em grandes lesões axonais traumáticas. Então, não é bom fazer prognóstico de paciente por ter uma tomografia normal. Lembre da lesão axonal traumática. Depois de uns 10 dias, se você repetir a tomografia, você vai ver uma coisa marcante, a perda de volume brutal. Existe perda de volume aguda assim, em algumas situações, como, por exemplo, as lesões hipóxicas severas, tipo um afogamento. Em uma semana o encéfalo murcha rapidamente. E na lesão axonal difusa, axonal traumática também acontece. Então, se tinha um encéfalo normal, repete uma semana depois, muda completamente. É um encéfalo de velho, com ventrículo grande, sulco grande. Até tem um hematomazinho aqui na frontal direita, mas isso não explica o coma do paciente. E começam a aparecer umas pequenas áreas hipodensas profundas, que são sequelas, são áreas de gliose que estão se formando nos pontos onde houve essas lesões pela rotação. Na lesão axonal traumática, a ressonância é muito mais sensível, ela consegue mostrar muito mais lesões e muito mais precocemente. Né? O problema é que esses pacientes normalmente são muito graves, são pacientes que têm outras lesões, não são pacientes muito fáceis de levar para uma ressonância. Então o que a gente faz? A gente faz uma tomografia, se a tomografia é normal, mas o paciente está em coma, o prognóstico tem que ser reservado. A gente não vai dizer que o paciente não teve lesão. Se o paciente não evolui bem, continua em coma, não está recuperando a consciência, vai para a ressonância aí já numa situação mais controlada e vai procurar lesão axonal difusa. Então, o que nós vamos encontrar na fase bem aguda? Pequenas lesões, pequenos edemas e hemorragias em algumas situações. Por exemplo, nos tratos longos, tipo o corpo caloso, vamos ter lesões. Vamos ter lesões em outros tratos, como a cápsula interna,
e também em outras áreas de substância branca, principalmente perto da junção córtex com substância branca. Então, vamos lá no centro semioval e encontramos pequenas lesões de edema e hemorragia. Passada a fase aguda, eu tenho então aquela perda de volume e onde houve hemorragia ficam pontos, depósitos de hemosiderina. Então, vou encontrar essa grande quantidade de pontinhos pretos no T2 estrela ou na imagem em suscetibilidade magnética que indicam sequela de uma lesão axonal difusa. Seja qual for o tipo de lesão, é possível que o paciente caminhe por uma coisa chamada edema maligno. Começa a haver um edema tanto intracelular, do tipo citotóxico, quanto extracelular, há um aumento brutal de volume, de pressão dentro da cavidade craniana. Nós perdemos totalmente a distinção entre substância branca e cinzenta em córtex, núcleos da base e tudo. Normalmente o paciente vai a óbito, né? Então, quando você faz uma tomo, desaparece ventrículo, você não vê um sulco, as cisternas desaparecem e a distinção entre córtex e substância branca é perdida, péssimo prognóstico. Normalmente o paciente caminha para óbito. Então, resumindo tudo que nós falamos até agora, tomografia computadorizada é o método utilizado na chegada do traumatizado. Não adianta fazer raio-x, o raio-x não traz informações importantes, você tem que decidir fazer ou não fazer imagem. Se for fazer imagem, o método de escolha é tomografia computadorizada, por ser mais disponível, porque é melhor tratar pacientes estáveis, examinar pacientes estáveis na tomo do que na ressonância. Mostra detalhe ósseo, isso não é tão importante, mas principalmente é muito sensível para hemorragias. Então você vai poder decidir se o paciente tem que ser operado ou não. Ressonância magnética fica para segmento de pacientes e quando você pensa em lesão axonal traumática. Muito obrigado.